Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu e Tainá, nós falaremos um pouco sobre os fármacos utilizados no distúrbio da tireoide. Nosso grupo é composto por eu, Tainá, Sara e Tamires. Tamires e Sara já falaram sobre os anticoncepcionais e nós concluiremos falando sobre os fármacos utilizados no distúrbio da tireoide. Primeiramente, vamos entender o que é a tireoide. A tireoide ela é uma glândula do nosso sistema endócrino. Ela fica localizado aqui no nosso pescoço, próximo à traqueia, enfim. Ela tem esse formatozinho de borboleta, como está explícito aí na foto para vocês. E ela tem como uma das funções produzir dois hormônios, que é o T3, o hormônio T3 e o hormônio T4, que eles são responsáveis por regular o nosso metabolismo. O metabolismo da tireoide. O T3 e o T4 eles são ricos em tirosina. Como eu já falei, eles são responsáveis intimamente relacionados com a regulação do metabolismo do nosso corpo. Eles são produzidos pelas células foliculares localizadas na tireoide. Eles precisam de um estímulo para exercer a síntese e também a secreção. A produção dos hormônios de tireoide é estimulada pela ação da hipófise, através do hormônio tireoestimulante, que é o TSH. Esse TSH tem a função de aumentar a produção de hormônio da tireoide através do iodo e da tireoglobulina. O hormônio que se liga ao receptor é o T3. O T4, quando chega ao tecido, o tecido periférico, ele tem que se converter em T3, porque só tem receptor para o T3, o T4 tem que ser convertido pelo processo de deiodinização. Aqui tem uma imagem para vocês verem, vou dar um zoom para vocês entenderem melhor. Bom, o hipotálamo ele produz o TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH, produzindo o T3 e o T4. Vamos falar mais um pouquinho sobre como funciona a tireoide. Tô olhando aqui um pouco dos slides que fica melhor para ver. Bom, a tireoide ela precisa do iodo, que é obtido através da alimentação e do consumo da água. Os hormônios produzidos pela tireoide eles são responsáveis pela regulação de variadas funções do nosso organismo, como o crescimento, desenvolvimento de criança e adolescente, inclusive o desenvolvimento ósseo, regulação da frequência cardíaca, regulação do ciclo menstrual, fertilidade, controle emocional, relação com ganho e também com perda de peso. Mais à frente nós vamos ver uma parte super interessante sobre a perda de peso e o ganho. O mecanismo regulador da ação da tireoide ele começa no cérebro, mais exatamente na hipófise, que produz o TSH. O TSH ele vai sinalizar para a tireoide para que ela produza outros hormônios, no caso a T3 e a T4. O iodo dos alimentos ele é captado pelas células da tireoide, passa por um processo de oxidação e ele vai se associar à tiroglobulina, que é a proteína sintetizada nas glândulas, que vai resultar também nos hormônios T3 e T4. Parte da produção hormonal da tireoide é direcionada para os diversos órgãos pela corrente sanguínea. As glândulas ela regula entre outras, as funções das células em todo o nosso organismo. Controla o metabolismo, como já falamos anteriormente. A produção de calor, a fertilidade, memória, a atenção, o sistema nervoso central, o batimento cardíaco e também os níveis de colesterol. A produção da T3 para garantir os níveis estáveis dos hormônios tireoidianos, o hipotálamo ele monitora os níveis circulantes de hormônios tireoidianos e responde a níveis baixos, liberando o hormônio liberador de tirotrina. Então, quando os hormônios eles são produzidos pela tireoide em baixa quantidade, o hipotálamo ele vai enviar uma mensagem, um feedback negativo de T3 e T4 ao cérebro, né? A respeito do T3 e o T4. Então, ele passa a produzir o hormônio TRH, que tem como função a estimulação da produção de hormônio tiretrófico, que é o TSH, produzido pela hipófise, também conhecido como glândula pituitária. Então, o TSH ele passa pela corrente sanguínea, vai alcançar a tireoide, começa a captação do iodo
a síntese da tireoglobulina e a liberação da T3 e a T4, que estavam armazenadas. A tirosina, em segundo plano, em segundo momento, ela passa a ser iodada pela tireoide, podendo receber um átomo de iodo ou dois. O hormônio T3 ele é formado pela ligação uma monoiditirosina e uma diidotirosina. E o T4 pela ligação de duas diidotirosina. Dessa forma, o T3 ele é sintetizado com 3 iodos ou até 4. O fígado ele vai sintetizar a parte da glicoproteína e a globulina, uma proteína chamada TGB, que é a globulina ligadora da tiroxina. Ele engloba T3 e T4 e os leva pela corrente sanguínea. Quando T3 ou T4 saem da proteína, passam a ser T3 e o T4 livres. A maioria da T3 ela é produzida nos tecidos periféricos pela conversão de T4 em T3, como eu falei para vocês. A T4 ela não possui um receptor, então ela tem que se ligar, ela tem que se converter em T3 para poder se ligar ao receptor por uma enzima dependente de selênio. Vários fatores, incluindo deficiências nutricionais, drogas e toxicidades químicas, podem interferir na conversão de T4 em T3. Outra enzima relacionada converte T4 em uma forma inativa de T3 chamada T3 reverso. Pode acontecer também que, em alguns casos raríssimos, mas também é uma doença, que a pessoa não consiga, o nosso organismo não vai conseguir transformar a T4 em T3. Algumas pessoas têm essa deficiência. É rara, porém existe, mas também existem outras formas de tratamento. Bom, existem duas formas de T3, que é a forma ativa do metabolismo, que é o T3 funcional, e outra forma é a T3 reverso, ou T3 reverso, RT3 ou T3 reverso, que coloca o nosso corpo no modo de economia de energia, que é ruim para quem quer emagrecer. Lembrando daquela situação que eu falei para vocês. Como pode influenciar esse hormônio para quem quer emagrecer. Tem pessoas que fazem dietas radicais com muita baixa calorias e o corpo ele entende como risco de sobrevivência. Aí a tireoide, ao invés de produzir a T3, ela vai produzir mais T3 reverso ou RT3 para poupar energia e armazenar gordura. Então, isso explica porque quase a totalidade das dietas de baixa calorias, quando repetida ao longo da vida, né, repetida mais vezes, elas levam a um reverso, né? Porque ao invés da pessoa perder peso, ela vai, né, ganhar peso. Na realidade, a T4 é dito, um artigo que eu vi, que ela não é propriamente um hormônio dito, pois não existem receptores para ela, como eu falei. O T4 é um pró-hormônio e o T3 é a forma ativa do hormônio tireoidiano. A tireoide, ela reproduz mais T4, basicamente 80%, do que a T3, que a T3 é só uns 20%, na verdade, e precisa ser convertido. O que é feito essa conversão pelas enzimas deiodinases. As doenças mais comuns, né, da tireoide, vou citar para vocês algumas, tem o hipertireoidismo, que é causado pela redução da produção de hormônios. Tem o hipotireoidismo, que é causado pelo excesso de produção de hormônios da tireoide. A tireoidite, que é a inflamação na tireoide. O bócio, ele é um aumento, né, do tamanho da tireoide. Ela começa a crescer de uma forma exageradamente. Os nódulos da tireoide. Existem diversos tipos de nódulos da tireoide. Felizmente, muitas das vezes eles são benignos. Então, é possível o tratamento. E também o câncer da tireoide, que é o tumor maligno da tireoide. O hipertireoidismo é um problema na tireoide localizado na glândula que regula as funções de órgãos importantes, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ele se caracteriza pela produção excessiva dos hormônios T3 e T4. O hipertireoidismo é a hiperatividade da tireoide, que resulta em níveis elevados de hormônios tireoidanos e aceleração nas funções vitais do corpo.
Já o hipotireoidismo é uma das doenças endócrinas mais comum e é caracterizado pela baixa atividade da tireoide, que faz com que produza menos hormônio do que é necessário para o funcionamento ideal de todas as funções do corpo. No cérebro, o hipertireoidismo atua causando irritabilidade, nervosismo e ansiedade, assim como mãos trêmulas e sudoríparas. Já o hipotireoidismo causa depressão e deixa com um raciocínio um pouco mais lento. No intestinos e rins, as pessoas com hipertireoidismo podem sofrer a perda de apetite, intolerância a temperaturas quentes, intestino solto, um número maior de evacuação, aumento na pressão, na produção de urina, fraqueza nos músculos, queda de cabelo, perda de cálcio nos ossos e entre outros problemas. Já no hipotireoidismo, a falta do hormônio T3 e T4 faz com que tudo em nosso corpo funcione mais lentamente, ocasionando a prisão de ventre e a pouca produção de urina. No coração, o hipertireoidismo provoca uma aceleração de todo o organismo. O coração, por exemplo, fica agitado e bate mais rápido, o que favorece episódios de taquicardia. No hipotireoidismo, ocorre a diminuição da produção do hormônio na tireoide e o coração enfraquece, tornando seus batimentos mais lentos, o que colabora para a constrição dos vasos sanguíneos e o aumento da pressão arterial. Nos músculos e ossos, dores musculares, fraqueza, cãibra e diminuição de massa óssea são alterações musculares mais comuns do hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, os hormônios queimam proteínas em excesso, causando os mesmos sintomas do hipotireoidismo, como fraqueza nos músculos, especialmente nos braços e coxas. O hipertireoidismo CID-10 E05 é uma disfunção da glândula tireoide, na qual esta estrutura produz hormônios em excesso, o que impacta diversas funções do organismo. Aqui a glândula é hiperativa, ou seja, trabalha em excesso. Desta maneira, o hipertireoidismo acontece quando a glândula do tireoide, uma estrutura do sistema endócrino, localizada no pescoço, libera em excesso dois hormônios, a tiroxina, que é a T4, e a triiodotironina, que é a T3. A liberação da T3 e da T4 acontece por um comando de nossa hipófise, uma outra glândula endócrina localizada no cérebro. Esses dois hormônios acabam, consequentemente, afetando o metabolismo do corpo e também trazendo outros impactos ao organismo. Os sinais de disfunção podem ser percebidos com os sinais de outras doenças, podem ser confundidos. Os principais sintomas de hipertireoidismo são a perda de peso repentina, mesmo você se alimentando da mesma forma de sempre. Ataque cardíaco. Os batimentos podem ficar mais de 100 batimentos por minuto.
arritmia, palpitação, o aumento de apetite, ansiedade, irritabilidade e nervosismo. Tremor nas mãos e nos dedos também é um sintoma. Suor excessivo, mudança na menstruação, intolerância ao calor, mudança no funcionamento do intestino, com evacuações frequentes, fadiga e fraqueza muscular, dificuldade para dormir, afilamento da pele, o cabelo quebradiço, inquietação. Diferentes doenças e distúrbios podem causar esse problema, incluindo ingestão excessiva de iodo, doenças graves, que é a maior responsável por todos os casos pela maioria dos casos de hipertireoidismo, inflamação da tireoide devido infecções virais ou outros motivos, como tireoide após o parto, por exemplo. Tumores não cancerígenos da tireoide, superdosagem de hormônio da tireoide, tumores nos testículos ou ovários. E o diagnóstico do hipertireoidismo é possível através da dosagem no sangue dos hormônios relacionados com a tireoide, sendo solicitado pelo médico a avaliação dos níveis T3, T4 e TSH. Esses exames devem ser realizados a cada 5 anos, a partir dos 35 anos de idade, principalmente em mulheres. Mas pessoas que possuem maior risco de desenvolver doenças devem realizar esse exame a cada 2 anos. O médico também pode indicar a realização de outros exames que avaliam a função da tireoide, como dosagem de anticorpos, ultrassonografia da tireoide, em alguns casos até biópsia da tireoide. Os principais remédios recomendados pelo médico para os tratamentos de hipertireoidismo são o propil, toracil e o metimazol. No entanto, a dose vai depender dos níveis de hormônios circulares. E a resposta ao tratamento vai ao longo do tempo e efeitos colaterais sentidos. Por exemplo, durante o tratamento pode ser necessário fazer ajustes na dose ao longo do tempo, podendo o médico manter a dosagem atual, aumentar ou baixar a dose do remédio. O hipotireoidismo é um problema na tireoide que se caracteriza pela queda na produção dos hormônios T3 e T4. É mais comum em mulheres, mas pode acometer qualquer pessoa, independente do gênero ou idade, até mesmo os recém-nascidos, que é chamado o hipotireoidismo congênito. Com a falta do hormônio tireoidiano, o cérebro aumenta a produção de TSH, um hormônio que estimula a tireoide. Com esse aumento da TSH no sangue, a glândula tireoide começa a crescer numa tentativa de conseguir reproduzir mais hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo subclínico é uma condição definitiva por dosagem de nível de TSH acima do valor de frequência estabelecido, com valores de T4 e T3 livre dentro da normalidade. Sua prevalência na faixa etária pediátrica é de menos 2%. Já o HS pode ser dividido em 2 tipos, dependendo da idade ou diagnóstico. O HS neonatal em recém-nascidos. O hipotireoidismo pode ser diagnosticado através da triagem neonatal,
o famoso teste do pezinho, que deve ser feito preferencialmente entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. Em caso de resposta positiva ao hipotireoidismo congênito, o tratamento precisa ser iniciado imediatamente, sob rigor do controle do médico, para evitar consequências, entre elas o retardo mental. E assim, tem mais chances do bebê ser curado e ter uma vida normal. Já o HS em adultos, na maioria das vezes, esse hipotireoidismo é causado por uma inflamação denominada tireoide de Hashimoto, podendo também ser provocada pela falta ou pelo excesso de iodo na dieta. O HS pode evoluir para o hipotireoidismo fraco nos adultos. Já nas crianças, a condição tende a ser mais reversível. Fatores de risco para a progressão seriam a presença do bócio e níveis elevados de anticorpos, anti-tireoglobulina e anti-TPO, doenças celíaca e valores mais elevados do SH. A levotiroxina sódica é a forma sintética do principal hormônio produzido pela glândula tireoide, chamado de tiroxina, também conhecido pela sigla T4. A levotiroxina é, portanto, um medicamento indicado para o tratamento do hipotireoidismo, que é a doença provocada pela deficiência de produção do hormônio da tireoide. Os nomes comerciais da levotiroxina mais conhecidos no Brasil são o Puran T4, Eutirox e o Synthroid. Os hormônios tireoidianos podem potencializar os efeitos dos anticoagulantes. Sendo assim, é recomendado que façam nos pacientes em uso desse medicamento frequentes determinações do tempo de protrombina durante o tratamento de hormônios tireoidianos. A tireoidite é uma inflamação da glândula tireoide que pode acontecer devido a diversas situações, como alterações na imunidade, infecções ou uso de remédios. Por exemplo, pode acontecer de forma aguda, em que a evolução é mais rápida, ou de forma crônica, em que a inflamação acontece de forma gradual. À medida que acontece a inflamação da tireoide, podem surgir sinais e sintomas, como dor na região do pescoço, dificuldade para engolir, febre e calafrios. Além de também poder provocar consequências como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. É importante que a tireoide seja identificada e tratada logo que surgem os primeiros sinais e sintomas, já que em alguns casos há grande chance de cura. O tratamento para tireoidite é indicada pelo endocrinologista e varia de acordo com a causa e consequência e o tipo da tireoidite. O tratamento para a tireoidite depende do tipo da tireoidite que se sofre. Pode incluir medicamentos para anti-inflamatórios, para dor, que vão desde aspirinas ou ibuprofeno até prednisona.
As tireoidites mais comuns são a de Hashimoto, a de Kervain, linfócitica e de Rieldel. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune na qual o corpo produz anticorpos que acabam por atacar as células da tireoide, provocando assim a inflamação, alterando a sua função e diminuição da síntese de hormônios tireoidanos. Esse tratamento é estabelecido pelo endocrinologista e normalmente é indicado a reposição dos hormônios tireoidanos com o uso do levotiroxina. Já a tireoidite de Kervain acontece como consequência da infecção por vírus, como o da cachumba, endonovírus, ecovírus, entre outros. Por exemplo, sendo mais comum em mulheres de 30 aos 50 anos. Essa doença provoca uma intensa inflamação na tireoide e a destruição de suas células. Esse tratamento é feito com medicamentos para aliviar os sintomas, principalmente com anti-inflamatórios, como naproxeno, por exemplo. A tireoide linfócitica, também conhecido como silenciosa ou indolor, também é provocada devido à autoimunidade, em que o anticorpos é produzido no organismo atacando a tireoide, sendo mais comum em mulheres de 30 a 60 anos. Essa tireoidite não tem tratamento específico. É indicado para o controle do sistema do hipertireoidismo. O médico pode indicar os medicamentos como propanolol para o controle dos batimentos cardíacos no hipertireoidismo ou a reprodução de hormônios da fase do hipotireoidismo, por exemplo. A tireoidite de Rieldel, também conhecida como tireoidite fibrótica, é outro tipo de tireoide crônica, rara e que provoca lesões e fibrose na tireoide de forma lenta e gradual, que também podem levar ao hipotireoidismo. O tratamento mais usado para esse tipo de hipertireoidite é feito com medicamentos para reduzir a atividade inflamatória, como o corticoide. Os medicamentos mais usados, por exemplo, são o tamoxifeno ou metotrexato. O bócio, popularmente conhecido como papo, é o nome que se dá ao aumento da glândula da tireoide. E esse crescimento anormal pode tomar a glândula toda e tornar-se visível na região aqui da frente do pescoço. Ou então surgir de forma de um ou mais nódulos, que é o bócio nodular, que podem não ser perceptíveis exteriormente. Uma das características do bócio é o fato de que o aumento do volume do pescoço não acontece repentinamente. Sua evolução costuma ser muito lenta, sendo notada muitas vezes apenas em situações mais avançadas. Sendo assim, quando o problema está no começo, dificilmente o paciente apresenta algum tipo de sintoma. Nódulos benignos, muito pequenos, não causam incômodos e nem desencadeiam dor. Também não interferem no funcionamento da tireoide, mas com o passar do tempo, isso pode ir mudando.
Sendo assim, quando eles assumem um certo volume, começa a desencadear sintomas incômodos, como engasgos, dificuldade para engolir, falta de ar, alterações na voz, sensação de sufocamento, desconforto na região do pescoço, inflamações. E é válido lembrar que a presença desses sintomas não classifica necessariamente a presença de um bócio nodular. Isso porque ele também se manifesta quando há outros problemas de saúde. O ideal é consultar um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço para obter um diagnóstico mais preciso. O tratamento vai depender da origem da formação do bócio. Ele pode consistir em administração de iodo para levar o sistema dos hormônios, se a causa for carência de iodo. Tratamento com medicamento antitireoidiano em caso de excesso de secreção. Utilização de iodo radioativo para destruir uma parte da glândula hipersecretante do iodo radioativo. E por aí vai. O antitireoidiano é um fármaco antagonista dos principais hormônios da tireoide, T3 e T4. Atuam na tireoide inibindo a união de iodo necessário para formar tiroglobina. O percussor da T3 e T4 são usados para o hipertireoidismo e crise tireotóxica. As principais drogas. O propanolol, por exemplo, é indicado para o tratamento paliativo do hipertireoidismo para melhorar rapidamente sintomas adrenérgicos, como taquicardia, tremor, ansiedade, e não tem efeito sobre a secreção dos hormônios tireoidianos, o tamanho do bócio ou a atividade imunológica, e não deve ser usado como única escolha, a não ser de curto período, até o emprego do iodo radioativo ou uma cirurgia. Já o iodo ou iodeto de potássio pode ser utilizado previamente à tireoidectomia e no tratamento de crise tireotóxica. A levotiroxina faz reposição hormonal e, em caso do hipotireoidismo, seu emprego como terapia supressora, como vistas na redução do tamanho da glândula, permanece controvertida em razão da grande variedade de resultados. O próprio Toracila é antitireoidiano usado no tratamento de hipertireoidismo causado por doenças graves. O bócio multinodular tóxico, adenoda tóxico, tireoidites, sobrecarga de iodo e raramente carcinoma de tireoide e secreção excessiva de TSH. O metimazol funciona reduzindo a quantidade de hormônios da tireoide produzidos pelas glândulas tireoide. Já o propiltioracil, que é o PTU, trabalha bloqueando a produção hormonal da tireoide. O carbimazol diminui a absorção e concentração de iodo inorgânico. Reduz a formação de iodotiroxina e
tiroxina. Já o perclorato de potássio ajudam a manter os níveis de água em diferentes partes do seu organismo, numa proporção correta. Os efeitos adversos. Os efeitos secundários menores do metimazol e do propiltilaracil, até 15% das pessoas que utilizam o medicamento antitireoidiano têm efeitos colaterais menores. São prurido, erupção cutânea, urticária, dor nas articulações e inchaço, febre, alterações no paladar, náusea e vômito. Para um antitireoidianos provocar efeitos colaterais, a mudança para outra droga pode ser sutil. No entanto, cerca de metade das pessoas que têm efeitos secundários com uma droga possa ter efeitos secundários semelhantes com a outra. Pode depender da dose, portanto, o fracionamento ao longo do dia pode reduzir os efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais ou efeitos maiores são muito raros, como a granulocitose. Esta condição é extremamente grave, mas afeta 1 em cada 200 a 500 pessoas que tomam um fármaco antitireoidiano. Idosos que tomam o PTU e aqueles que tomam altas doses de metimazol podem estar em maiores riscos de esse efeito colateral. A granulocitose geralmente ocorre dentro dos primeiros 3 meses do início do tratamento com antitireoidianos, mas pode ocorrer em qualquer tempo. Se apresentar dor de garganta, febre ou outros sinais ou sintomas de infecção, o paciente deve ser orientado a parar o seu medicamento e contatar imediatamente seu médico ou equipe de saúde. E após a suspensão do medicamento, a granulocitose resolve geralmente dentro de 1 semana. Já existem 3 outras complicações muito raras de antitireoidianos. Danos ao fígado, que é mais comum com o PTU, anemia aplática e vasculite.